Neste vídeo, investigaremos a gênese da sexualidade e do desejo sexual como o desenvolvimento, pelo pensamento, de sucessivas narrativas de poder e da busca pela autossuficiência prometida por cada uma delas. Como a busca pela autossuficiência resulta na obtenção de prazer e como, finalmente, todas as narrativas de poder se unem na formatação de uma fantasia sexual. No vídeo anterior, investigamos o prazer e descobrimos que o prazer é a sensação de relaxamento interior, diferente da sensação de relaxamento muscular ou corporal, mas a sensação de relaxamento interior diante do suposto controle exercido pelo mundo exterior. Descobrimos ainda que esta sensação de relaxamento interior é a expressão da ideia formada sobre a experiência de liberdade obtida pela ruptura momentânea da formatação da percepção pelo pensamento, que a experiência momentânea de liberdade é caracterizada pela ausência de autoridade e que a ideia formada sobre esta ausência de autoridade no momento em que a formatação da percepção pelo pensamento é retomada e a autoridade restituída, decodifica a ausência de autoridade como relaxamento da autoridade ainda em vigor. Assim, porquanto o relaxamento da autoridade só ocorre em duas condições, mutuamente excludentes, quais sejam, por um lado, a satisfação de todos os critérios de merecimento e sujeição, e por outro, a transgressão desses critérios ou deposição da autoridade legal, a ideia formada sobre a experiência de liberdade momentânea é contraditória em si mesma e não pode ser expressada na formatação do mundo exterior, sendo assim decodificada como sensação de relaxamento do mundo interior diante do mundo exterior. Em nosso mundo atual, destaca-se entre as experiências de prazer disponíveis o prazer sexual. O prazer sexual é cultuado em nossa sociedade como uma das formas mais desejadas de prazer, senão a mais desejada de todas, a ponto de relacionamentos duradouros serem inteiramente ou preponderantemente fundamentados apenas nela. Por isso, vamos agora investigar a gênese do prazer sexual para tentar desvendar a razão de tamanha importância. Um recém-nascido acabou de passar pela experiência do parto. Essa experiência é decodificada num momento posterior como a perda de um estado autossuficiente vivenciado anteriormente. O que foi perdido deixou de ser parte de sua existência ora autossuficiente e agora jaz fora dele, alheio a ele. E se aquilo que foi perdido era fundamental para sua autossuficiência, a manutenção de sua existência a partir de agora depende daquilo que jaz
fora dele mesmo. Esta ideia de separatividade o coloca numa condição contraditória relativamente a este algo ou esta coisa que jaz fora dele mesmo. Esta coisa precisa ser reassimilada para sua autossuficiência ser restabelecida. Contudo, a reassimilação, que em sentido estrito representa o sobrepujar-se do sujeito sobre a coisa exterior a ele, também significa a satisfação da condição colocada pela simples existência da coisa exterior para o restabelecimento da autossuficiência perdida. Esta condição contraditória formatará a ideia da autossuficiência perdida como a condição a ser restabelecida pelo ato de abocanhar, ingerir e assimilar a coisa exterior ao interior, já decodificado como interior corporal, e se manifestará como desejo por alimento ou fome. Assim, nesta fase, a existência do bebê é caracterizada pela oralidade. A ingestão de alimentos lhe proporciona o maior prazer possível, mas ele também satisfaz certo senso de conforto, poder e autonomia, levando à boca tudo que cai em suas mãos. O prazer oral abre duas vias ao sujeito. Por um lado, fixa a busca do prazer oral por si mesmo, que se preserva geralmente por toda a vida na fruição dos assim chamados prazeres da mesa. Por outro, deixa um rastro de vazio devido à autossuficiência que não foi restabelecida. E por que não foi restabelecida? Porque, apesar de a coisa ser repetidamente assimilada, ela persiste existindo por si mesma, fora do sujeito. Neste ponto, o algo exterior, anteriormente decodificado como uma coisa, cuja natureza difere da do sujeito, mas que é a parte fundamental que lhe falta, ou seja, carrega a própria essência do sujeito, passa a ser decodificado também como sujeito. É outro sujeito, exterior ao bebê, um sujeito no qual o bebê projeta o fundamento do seu próprio ser e do qual, por isso, acredita depender. Um sujeito, além do mais, que por sua própria natureza de sujeito impõe ao bebê a obrigação de respeitá-lo enquanto tal e a proibição de vir a tentar sobrepujar-se sobre ele mais uma vez. Aqui, a autoridade se manifesta como tal. Diante da obrigação de respeitar a autoridade, a via de busca da autossuficiência pela incorporação física da coisa exterior está barrada, restando ao bebê assimilar o outro, identificado como fundamento do seu próprio ser pela via da emulação. Barrado de reincorporar o outro a si, o bebê vai realizar nele mesmo a essência do outro, emulando-o. Nesta fase, o bebê imita tudo o que os outros fazem e há a aquisição da fala,
pois falar significa atribuir ao mundo o significado supostamente atribuído a ele pelo outro. Por isso, a linguagem é essencial à formação de ideias. É pela aquisição da fala que, de fato, há a formatação do mundo exterior, ou do mundo tal como supostamente percebido pelo outro, pela autoridade. Na prática, o bebê idealiza o outro como seu vir a ser, ou como aquilo que ele deve vir a ser para restabelecer sua autonomia e, consequentemente, conquistar sua liberdade. Logo, imitando e emulando o outro, o bebê experimenta uma forma de prazer diferente da experimentada na oralidade. Enquanto o prazer oral é fundamentalmente sensorial e corporal, o prazer da emulação é fundamentalmente ideal, ou seja, localizado na esfera do pensamento ou na formatação da relação com o mundo tal como percebido pela autoridade. O prazer da emulação abre duas vias ao sujeito. Na primeira, a emulação é praticada como um prazer em si mesmo e provavelmente, ao longo de toda a sua vida, o sujeito praticará a emulação como forma de formatar relações de pertencimento e inclusão nos grupos sociais de que deseja participar. A segunda via relativa ao prazer da emulação é aberta pelo vazio da autossuficiência não conquistada, pois vir a ser igual ao outro, atribuído de autoridade, é vir a ocupar igualmente posição de autoridade, mas a autoridade só se estabelece depondo toda autoridade imposta sobre ela própria. Contudo, mesmo emulada diligentemente, a autoridade exterior permanece ativa e operante, e por isso a emulação fracassa no seu intento. Até aqui, a dinâmica das experiências de prazer da criança conduziu à formatação da sua relação com o outro e com o mundo, tal como supostamente percebido pela autoridade, à consciência de duas leis. O conflito com a autoridade não pode ser resolvido pela incorporação da autoridade, nem pelo vir a ocupar o lugar de uma autoridade por si mesma. Resta à criança a via do controle. Se a autoridade não pode ser deposta pela incorporação e nem plenamente satisfeitos os critérios de emulação colocados por ela mesma, talvez ela possa ser controlada. Controlar a autoridade significa, na prática, possuir o sujeito que a exerce, tal como se possui qualquer bem. A possessividade sobre o outro é a expressão do desejo de controlá-lo. Nesta fase, a criança pode se mostrar possessiva e ciumenta com os que cuidam dela e também com seus objetos pessoais. Não é necessária muita análise ou investigação para se descobrir o óbvio.
O prazer da possessividade também não realiza a autonomia desejada. Por mais sofisticados que sejam os expedientes de controle e por maior que seja a diligência de sua aplicação, a posse sobre o outro jamais é plena. E as tentativas de controle sempre são falhas. Além disso, os expedientes controladores de uma criança, em especial, são deveras rudimentares, apesar de muitos adultos da atualidade não saberem como se posicionar diante deles. Contudo, para além do controle, não há nenhuma outra alternativa de solução do conflito com a autoridade pela via do poder. O controle é a manifestação suprema do poder. Se o controle é falho, não resta ao poder senão insistir pela via do controle. Assim, o prazer da possessividade vai abrir ao sujeito não exatamente 2, mas 3 caminhos. O prazer de possuir por possuir, que ao longo da vida vai se manifestar no consumismo, na busca pela aquisição de bens materiais e no sentimento de posse sobre os outros. O vazio abrirá o caminho da busca pela liberdade através da aprendizagem ou pela aquisição do conhecimento, pelo lançar-se às descobertas, que cedo ou tarde também se revelará como mais uma manifestação do desejo de controle. Mas nenhuma dessas duas vias é decodificada como viável para a conquista da posse plena sobre o outro, ou para a efetivação do controle pleno sobre a autoridade alheia, o único meio reconhecido pelo pensamento para o resgate efetivo da autossuficiência perdida. Contudo, porquanto todas as vias trilhadas pelo empoderamento até aqui se revelaram falhas num sentido ou outro, talvez a solução seja trilhá-las todas simultaneamente. Trilhando as 3 vias simultaneamente, quais sejam a da incorporação, a da emulação e a da possessividade, talvez umas compensem as falhas das outras e o resultado desejado seja alcançado. Mas porquanto as 3 vias foram igualmente barradas ou proibidas pela autoridade exterior, a esta suposta solução resta apenas a via interior, ou seja, a solução derradeira para a realização do pleno controle possessivo sobre o outro não será dada pela formação de uma ideia capaz de formatar a percepção do mundo exterior. Esta ideia precisa, inevitavelmente, formatar a relação do sujeito com o outro. Mas porquanto a formatação do mundo exterior por esta ideia está barrada, ela formatará uma imagem de relações com o outro e com o mundo exterior, cuja validade é apenas interior e reconhecidamente incongruente com o mundo exterior. Ou seja, ela formatará uma fantasia.
Fantasias são diagramas de relações entre o sujeito, o outro e o mundo, reconhecidamente irreais pelo próprio sujeito. Ao deleitar-se numa fantasia, o sujeito se entrega conscientemente a um enredo reconhecidamente incongruente com a realidade. No caso em questão, estamos tratando de uma fantasia que unifica as três vias de empoderamento barradas pela autoridade exterior: a incorporação, a emulação e a possessividade. Entre estas três, a mais sofisticada, ou seja, a que aparece como um refinamento das outras duas, é a possessividade. Logo, a união das três precisa ocorrer em função da possessividade. Para a conquista da posse plena sobre o outro, o diagrama da fantasia vai determinar a ocorrência de uma incorporação que, no entanto, preserve intacta a existência do outro. Esta incorporação não assimila o corpo do outro, tratado como coisa, ao corpo do sujeito, mas incorpora ao sujeito a própria essência do outro enquanto sujeito e o reduz a um objeto. Objetificando o outro, o sujeito assume a posição de autoridade deixada por ele. Assume a posição de sujeito único na relação com o outro, agora reduzido a um objeto. Na condição de único sujeito da relação, a emulação do outro é completada com sucesso, e o outro, reduzido a um objeto, é plenamente possuído sem ressalvas, sem brechas, sem falhas. E tudo isso é vivido e experimentado num jogo reconhecidamente de faz de conta, denominado fantasia sexual. A fantasia sexual apresenta um diagrama da relação sexual em que a penetração apresenta o significado simbólico de incorporar a essência do outro enquanto sujeito, reduzindo-o a um objeto passível, por isso, de ser plenamente possuído e conquistado, sem ressalvas. A plena posse do objeto sexual emula a assunção do sujeito à posição da autoridade alheia, satisfazendo os critérios de validação pessoal supostamente estipulados pela autoridade exterior. Mas porquanto toda relação de poder apresenta imanentemente a contradição entre simultaneamente depor à autoridade e sujeitar-se a ela, o mesmo sujeito que objetifica o outro também objetifica-se na relação com ele. Assim, a gama indefinida, praticamente infinita, de fantasias sexuais encenadas no imaginário da humanidade mistura nuances diversas das ações de possuir ou de ser possuído, conquistar ou ser conquistado, dominar ou ser dominado.
O pensamento formata as relações sexuais como uma brincadeira, um faz de conta capaz de encenar inúmeras narrativas diferentes. Contudo, apesar da diversidade praticamente infinita, todas elas são narrativas de poder. Não importa se o sexo é praticado com afeto, mesmo praticado com carinho e afeição, o sentido da fantasia sexual no imaginário dos parceiros é sempre vivenciar uma relação de poder. O carinho e a afeição podem ser reais e podem ser levados a sério pelos parceiros, mas, na parte do faz de conta, toda relação sexual é sempre uma relação de poder entre todas as partes envolvidas. Mesmo a fantasia sexual romântica é uma fantasia de poder. Entregar-se romanticamente ao outro não deixa de ser um ato de sujeição a ele. E conquistá-lo com gracejos e declarações não deixa de ser um expediente de controle, apesar das aparências. Assim, o desejo sexual é uma formação de compromisso entre 3 demandas de poder, ou 3 ordens de desejo: a incorporação, a emulação e a possessividade. A incorporação é representada pela penetração e é realizada simbolicamente pela estimulação física, corporal ou sensorial apropriada. A incorporação ainda reduz o outro ao objeto cuja posse será conquistada no clímax sexual. A emulação é representada pela validação pessoal e é realizada simbolicamente pela encenação de narrativas de poder adequadas, seja estritamente no palco do imaginário, seja em atuação conjunta com parceiros reais. O enredo dessas narrativas é direcionado desde o início ao gran finale, ou à conquista plena da posse sobre o outro, agora objetificado, encontrada no clímax sexual. Assim, o desejo sexual é direcionado à satisfação encontrada no clímax, e o clímax sexual é obtido na formatação da percepção pelo pensamento a partir da ideia de posse plena sobre o outro, que é incongruente com o mundo exterior formatado pelo próprio pensamento. Logo, para que a ideia da posse plena sobre o outro possa formatar a percepção, o processo de formatação deve se sobrepor e sobrepujar a formatação do mundo exterior em vigor. Contudo, a formatação do mundo exterior pelo pensamento é crivada pela percepção como real. Por isso, a formatação da percepção pela ideia da posse plena sobre o outro vai se sobrepor e sobrepujar a realidade validada por ela mesma, formatando relações entre o sujeito e o outro reconhecidamente ilusórias pelo próprio sujeito, que por isso
não será capaz de se sustentar nesta ilusão por um período prolongado. Assim, o sujeito não é capaz de sustentar o clímax sexual a não ser por alguns segundos. E como o pensamento consegue formatar a percepção a partir de uma ideia incongruente com a realidade validada por ela mesma? O prazer obtido pelo desejo de conquistar plenamente a posse do outro foi barrado, por se revelar incongruente com o mundo exterior. Assim, para obter este prazer específico, que representa a formatação da percepção a partir da demanda mais refinada de poder, o pensamento regride ao desejo de incorporação, que por também já estar barrado pelo mundo exterior, se satisfaz em estímulos físicos, corporais, sensoriais, que simbolizam a incorporação. Contudo, a satisfação simbólica do desejo de incorporação, reduzindo o outro a um objeto, entra em conflito com o desejo de emulação, porquanto a emulação se realiza através de enredos e narrativas de validação pessoal, obtidos pela satisfação de critérios impostos pelo outro, preservado na condição de sujeito. Por outro lado, porquanto a satisfação da incorporação é simbólica, os estímulos físicos, corporais e sensoriais adequados produzem a satisfação da incorporação, disparando a formação de um enredo ou narrativa no imaginário que concomitantemente também satisfaz a emulação. Assim, a regressão do pensamento ao desejo de incorporação dispara um conflito entre o desejo de incorporação e o desejo de emulação, no qual ambos os desejos se satisfazem mutuamente e se barram mutuamente. Descobrimos no vídeo anterior que o prazer é o relaxamento interior diante da autoridade exterior, mas a satisfação conjunta dos desejos de incorporação e emulação produz uma forma de prazer tensional, ou uma forma de prazer ansioso, denominado excitação sexual ou tensão sexual. Para a satisfação romper os limites da tensão e encontrar o relaxamento, a tensão precisa, paradoxalmente, atingir seu limite máximo. Pois a tensão é condicionada pelas barreiras mútuas colocadas pelos dois desejos, um em relação ao outro. Mas ao se atingir o limite máximo da tensão, as barreiras são derrubadas, as diferenças são equalizadas e os dois desejos distintos obtêm satisfação conjunta e máximo relaxamento, unificando-se num só desejo, numa mesma ideia a formatar a percepção, a da posse plena sobre o outro. O desejo de posse plena sobre o outro, realizado no clímax sexual, representa a unidade entre os desejos de incorporação e emulação,
e ele só pode ser satisfeito pelo disparo da tensão entre os desejos de incorporação e emulação, denominada de excitação sexual, que deve ser elevada ao limite máximo ou ao clímax sexual para que a incorporação se satisfaça na assimilação simbólica da essência do outro como sujeito, que ele objetifica, e a emulação se satisfaça na validação pessoal obtida pela assunção simbólica do sujeito, a posição de autoridade do outro, que assim assumindo a condição de único sujeito na relação com o outro, agora objetificado e passível de ser controlado, satisfaz ambos os desejos em uníssono na formatação da percepção pela ideia da posse plena sobre o outro. Na prática, o desejo sexual pode ser disparado tanto por estímulos físicos, corporais e sensoriais adequados que se fazem acompanhar de determinados enredos e narrativas imaginárias, quanto por enredos e narrativas imaginárias que se fazem acompanhar dos estímulos físicos, corporais e sensoriais correspondentes. Assim, tanto estímulos físicos ou imaginários podem disparar o desejo sexual, manifestado corporalmente na tensão prazerosa e ansiosa da excitação sexual e imaginariamente na fantasia sexual. O relaxamento obtido no prazer do clímax sexual é incomparável com o obtido em quaisquer outras formas de prazer. O prazer sexual relaxa simultaneamente todas as formas de controle impostas pela autoridade exterior. O fato de ele ser obtido justamente como o resultado da tensão sexual elevada ao seu limite máximo diz muito sobre a natureza do prazer em geral. O relaxamento obtido nas formas ordinárias de prazer é meramente interior e não dissolve a tensão entre exterioridade e interioridade, verdadeira fonte do aprisionamento da mente à condição de desamparo. O prazer sexual sobrepuja, inclusive, a tensão entre mundo interior e exterior, mas o preço pago pela percepção é sua formatação por uma ideia reconhecidamente falsa por ela mesma, num estado de coisas que dura apenas alguns segundos e que deixa atrás de si um rastro inevitável de frustração. Devido ao fato de a satisfação sexual unificar todas as demais formas de prazer, em todas elas é possível, a partir da formatação da sexualidade, pelos passos que acabei de descrever, rastrear um significado sexual, como foi demonstrado por Freud em suas investigações. Em todas as formas de prazeres da mesa, na busca por sucesso, reconhecimento, dinheiro, bens materiais e no refinamento dos expedientes de controle
e gestão de pessoas, é possível rastrear um significado sexual. O pensamento formata em todos estes prazeres um sentido sexual para ainda continuar tentando compensar a frustração imanente à satisfação sexual, resolver o problema colocado por sua natureza imanentemente lúdica e extorquir da percepção o crivo de realidade à formatação do mundo exterior pelo ideário do empoderamento pessoal. Assim, a formatação da sexualidade pelo pensamento dentro dos parâmetros descritos por mim representa ao mesmo tempo a maior vitória do pensamento sobre a percepção e também seu maior fracasso. Se por um lado o pensamento conseguiu aprisionar praticamente toda a existência humana na esfera da sexualidade e nas narrativas de poder que a constituem, por outro, a suprema formatação da percepção por estas narrativas é reconhecida por ela mesma como a realização de uma fantasia. Logo, no caso da sexualidade, é óbvio que a formatação da percepção pelo pensamento não corresponde à realidade e que a realidade de fato da sexualidade jaz para além da formatação imposta a ela pelo pensamento. Por isso, cabe questionar: o que é de fato a sexualidade e qual sua verdadeira natureza? Dentro da sexualidade formatada pelos parâmetros de pensamento descritos por mim, o ato sexual não é nada mais que fonte de prazer e diversão. Nisso se fundamenta a permissividade atual, porquanto, se o sexo nada mais é que uma brincadeira entre adultos, nenhum limite previamente estabelecido se justifica. Mas qual é a verdadeira função e o sentido real do ato sexual para além da formatação pelo pensamento? É possível o ato sexual culminar noutra espécie de clímax que não seja prazeroso? Seria possível que o clímax sexual, muito ao invés de representar uma forma de negação extrema da realidade, pudesse ter função na formatação da realidade, não através do pensamento, mas pelo exercício de sua própria potência criativa? Por que o sexo é tão importante na formação e na manutenção dos relacionamentos a dois? Por que a maioria entende o enfraquecimento gradual do desejo pelo parceiro num relacionamento duradouro como um problema? E visto que o ato sexual, mesmo praticado com carinho e afeição, reduz o parceiro a um objeto, por que manter uma vida sexual ativa no relacionamento é geralmente importante para a saúde da relação? Qual a razão de tantos casais se separarem simplesmente porque os parceiros desejam viver novas experiências sexuais?
por que, afinal de contas, o sexo e a satisfação sexual atingiram importância suprema na vida das pessoas. Será que a gênese traçada por mim neste vídeo responde essas questões ou ainda há outros fatores a serem considerados? Estamos passando por um momento de permissividade quase absoluta no terreno das práticas sexuais. Isso depois de alguns milênios de repressão cultural da sexualidade. Contudo, milênios de aprisionamento corrompem qualquer força natural. E o que está sendo liberado agora não corresponde mais ao que foi aprisionado anteriormente, sendo que, mesmo aquilo que fora inicialmente aprisionado, já havia sido distorcido pela formatação do pensamento e reduzido à mera busca pelo prazer. Neste sentido, para muito além dos debates e embates infrutíferos sobre proibições e permissões, como lidar apropriadamente com a questão da sexualidade? Você acha que o mundo atual está maduro o suficiente para tratar desta questão? A gênese da sexualidade, apresentada neste vídeo, é uma introdução de toda a dinâmica psíquica envolvida no processo, descrita por mim detalhadamente em meu livro Princípios de Psicologia Dinâmica. Como preparação para o trabalho de análise desenvolvido neste livro, escrevi outro, intitulado A Dinâmica Pulsional, Freud e a Teoria do Sujeito Dividido, que parte da base fundamental já deixada por Freud para introduzir o desenvolvimento suplementar apresentado por mim no livro sobre psicologia dinâmica. O link para os 2 livros está na descrição do vídeo. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.